ajudar Deus. Então, ou seja, não foi Ellen White que participou diretamente da formação da doutrina adventista. Não foi ela. Ela é uma das fundadoras, ela está desde o princípio, mas não somente ela. Eles tiveram o cuidado dos estudiosos daquele período, nesse período aí, até a fundação da igreja, eles mesmos estudaram. Então, você pode discordar de Ellen White? Se eu posso discordar, depende. Por exemplo, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas profecias da Ellen White cumpridas. Várias profecias que mostram para nós que ela é uma profetisa de Deus. E é óbvio que tem uma série de outras profecias que ela já profetizou para o futuro, né? Ela errou, né? Não, para o futuro. Não, para o futuro. Não, algumas porque eu trouxe as erradas. Que ainda não se cumpriram. Eu trouxe aqui várias que se cumpriram. Eu trouxe várias que não se cumpriram com a resposta de cada uma. E tem também, que eu não preciso nem colocar, tá no grande conflito, dezenas de profecias para o futuro, ok? Ok. Tem uma profecia que eles disseram que era uma profecia que não se cumpriu, que é o seguinte: ela foi visitar alguém que estava doente, e aí ela disse, eles perguntaram para ela assim, alguém que estava com ela, o que você acha, que ele vai melhorar? Ela disse assim, eu acho que ele vai melhorar. E em 2 dias o cara morreu. Agora, quando aquela pessoa perguntou para ela se ele ia melhorar, ele estava querendo saber, profeticamente, você teve uma visão, você perguntou para Deus, você orou e agora? Vai melhorar? Quem está dizendo é você, é Deus, é o anjo? Não fizeram essa pergunta. Então, assim, é muito complicado, porque imagine só, uma pessoa que é tida com profecia, se ela dissesse, o dia tá bonito, hein? Não vai chover. Se choveu, profetiza falsa. Então é muito injusto, ela né? Nesse Nesse que foi contexto. Revelado a ela o dia e a hora da vinda de Jesus, depois do grande desapontamento de 1843 e 1844. Breve, foi revelado ou não? E Paulo também achava isso. Não, eu tô falando de Ellen White. Foi revelado ou não? Eu não posso usar esse argumento. Eu quero saber se foi revelado ou não. Não, mais ou menos sim. Não, o dia e a hora não. Não, ela teve um sonho. Tá no Primeiros Escritos. Não, ela teve um sonho. Foi revelado a ela. Calma aí. Isso. Não, pera, ela fala que depois foi que ela saiu da visão. O dia e a hora da volta de Jesus está no Primeiros Escritos. E ela também não coube ela lembrar-se. Ela não acordou do sonho ou da visão. Desculpa, quando ela saiu da visão, Deus fez ela esquecer então, o dia e a hora. Você crê nisso? É claro que eu creio. É claro que eu creio. Entenda uma coisa. Desculpa, irmão. Eu conheço muitos adventistas inteligentes como você, mas eles continuam crendo. O doutor Rodrigo Silva, né, amigo do César Cavalcante, amigo do César Cavalcante aqui, ele crê. É um absurdo. Inclusive. É um arqueólogo excelente, teólogo péssimo. O pastor já virou irmão dele em Cristo? Ainda não? Eu creio que Deus salva pessoas em várias denominações, inclusive dentro do Adventismo. O Joaquim também crê que Deus salva dentro do Adventismo. Então eu posso ser salvo? Eu posso ser salvo? Claro. Se você não crê em doutrinas essenciais negadas pela igreja, por exemplo, você crê que Jesus é o arcanjo Miguel? Nunca. Não crê? Não, veja bem. Jesus não é o arcanjo Miguel? Veja bem. Jesus, preste bastante atenção. Jesus, eu respondi muito rápido. Eu pensei que se você perguntasse se ele é um anjo. Jesus não é um anjo. Jesus, aquilo é uma tipologia. Mas a pergunta dele ele é o arcanjo Miguel? Claro que não. Não. Ele não é um anjo. Não, mas a pergunta ninguém falou anjo. Nem eu, nem ele. A pergunta é Miguel, tipologicamente sim. Não, tipologicamente sim. Tipologicamente. Com certeza. Vamos lá. Quem disputava lá o corpo de Moisés? Isso, exatamente. Quem? Miguel. Jesus. Não foi Jesus. Vamos lá. Peraí, calma. Miguel é uma pessoa e Jesus é outra? Vamos lá. Ou é a mesma pessoa? Vamos lá. Jesus, tipologicamente, é Miguel. Ponto. E aí vamos a Bíblia apresenta apenas uma tipologia. Deixa eu avançar. Sim. Ali, quando os 3 anjos vieram visitar Abraão, quem estava ali? Quem é aquele que ficou e foi adorado? Então, nós entendemos as chamadas teofanias. São manifestações de Deus. E quem era? Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem inúmeras manifestações no Velho Testamento, tanto do Pai, como do Filho, como do Espírito Santo. Claro. Por exemplo, Deus manifestou lá para Moisés numa sarça. E aí, Deus é uma sarça? Tá, mas ali quem é uma era? Sarça, não? Não, ali quem era? Não, é uma manifestação. Uma manifestação, então, uma teofania. Miguel, é Jesus ou não? Calma, isso já foi respondido. Agora a pergunta. Ali nos 3, você não respondeu, fugiu. Não, ali Jesus, os 3 anjos. Tem Jesus. Era 2 anjos e o terceiro elemento... Antes que Abraão existisse, eu sou... Mas peraí, você tem 30 anos, como é que você viu Abraão? A sua resposta é, ali são 3 anjos que representam a Deus. Trindade. Não, de jeito nenhum. Sim.
Ali eram 3 anjos, eram 2 anjos, e o terceiro que ficou e foi adorado por Abraão, quem é? Pode representar Jesus. Pode não, foi adorado. Sim. Se foi adorado... Pode representar o Espírito Santo. Não. Poderia, mas só porque sabe o que o Adventista pode representar o Pai também. Mas nós temos... Tá, tudo bem. É Deus, então se é Deus, pode ser adorado. Nós cremos. E você crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Deixa eu concluir, claro. Então, como é que você vai saber que era exclusivamente Jesus ali? Ok, tá, deixa eu avançar. Nós cremos, o Adventista crê, sabe o quê? Todas as manifestações divinas da Bíblia sempre são Jesus. Inclusive no deserto. O senhor crê ali que era Jesus também? Não, nós cremos. Isso não chega a ser uma heresia. Nós cremos que todas as manifestações... No deserto? Qual texto? No deserto. Qual passagem? Não, durante o acompanhamento... sim, deserto, Paulo vai dizer, aquela rocha era Cristo. Nós cremos que sempre as manifestações... Cremos igual, sim. Ok. Quando apareceu ali, aquele soldado apareceu ali, aquele homem de guerra apareceu para Josué, quem era, pastor Joaquim? Foi adorado, hein? Deus. Jesus. Nós cremos que é Jesus. Sim. Sempre, né? Deus, Jesus. Então, ou seja, por que essa teofania não serve para Miguel e vai servir para esses dois? Mas que a pergunta do Joaquim, veja bem, diferente. Nós cremos também, todo cristão crê, que lá em Josué 5, aquele general que aparece com a espada nua, que o Josué se dobra e adora, cremos que é Jesus, é uma cristofania e tal, tudo mais. Lá em Gênesis 18, lá em Manoá, no capítulo, não lembro o capítulo, Sodoma e Gomorra, na destruição, lá, quando apareceu para Ló. Tá tudo bem, mas a pergunta dele não é essa, a pergunta dele é a seguinte, ó. Você acredita que Jesus é o arcanjo Miguel, que o arcanjo Miguel é Jesus, ou que o arcanjo é uma criatura e apenas o representa? Vamos lá. Jesus é Deus e através de uma teofania ele é representado naqueles episódios com o nome de Miguel agindo em batalhas. Mas essa é a existe uma resposta. criatura? Não, Jesus é Deus. Calma, minha pergunta é, existe um ser criado, porque Deus é incriado, existe um ser criado nas hostes celestiais com o nome de Miguel? Não. Ou toda vez que aparece, esse ser não existe, e toda vez que aparece é uma manifestação, é Jesus mesmo? Jesus, então, essa fala de que nós não cremos... Miguel não existe? Não, é Jesus. Miguel não existe? Não, é um título de Jesus. Não, então, essa é a crença dele. Ele acha assim, ó. Não existe um arcanjo chamado Miguel. O arcanjo Miguel é Jesus. Essa é a crença. É a mesma teofania, é um título. Não, é diferente. Não, eu tô dizendo... Quando o Espírito Santo veio na forma de uma pomba, o Espírito Santo é uma pomba? Não, mas estava manifestado ali como uma pomba. Jesus pode... Então, Jesus é um personagem, Miguel é outro personagem. Não é o mesmo. Aí a nossa divergência. Miguel não é criador, Miguel não pode ser adorado, Miguel não é Deus. Para nós é Jesus. Então você, me perdoe, está praticando angelolatria, tá? É adoração de anjos. Ninguém se ajoelhou a Miguel. Tem algum texto? Mostra o texto. Alguém se ajoelhou a Miguel? Não. Mas entendo, então não é angelolatria. Veja bem. Não. Jesus é Deus. Você diz que ele é Jesus? Veja bem, mas quando aparece como Miguel, ele não foi então adorado. Pode adorar Miguel? Não. Pode Miguel adorar não. Miguel? Se você crê que é Jesus, claro, com certeza. É Jesus. Então você pode adorar o arcanjo Miguel? Se for Jesus, sim. Não, você pode, então. Não, se for Jesus... Você pode dizer assim, arcanjo Miguel, eu te louvo e te adoro. Na igreja, canta hinos de louvores a Miguel. Gente, canta hinos de louvores a Miguel. Entenda uma coisa. Se Miguel é Jesus, pode. Não, vamos lá, entenda uma coisa. O fato de Jesus assumir uma postura que para nós é de guerra, e ele se intitular Miguel, que a palavra significa nenhum outro há como ele, né? Se ele se intitular... Quem é semelhante? Quem é semelhante a ele? Miguel, hebraico é quem? Obrigado. Então, isso não quer dizer que nós aceitemos a Miguel ou possamos achar que de alguma forma ele seja um anjo. Então vamos lá. Se eu não creio que Miguel é um anjo, que Miguel é apenas um título que Jesus recebe em alguma ação, você não pode me imputar, Joaquim, o fato de dizer a Igreja Adventista é uma seita, que é o nosso ponto principal, porque ela diz que Jesus é um anjo, ele é um ser criado. Não, é só a maneira errônea que vocês estão vendo. Entendeu? Jesus, é Deus, é o centro de todas as coisas. Ok, Joaquim, por que, saindo dessa questão da Trindade, por que você entende um outro ponto que o Adventismo aceita? Então, o Jesus da Igreja Adventista do Sétimo Dia
não completou a sua obra na cruz do Calvário. Foi completar em 1844. Ora, peraí. Quando Jesus disse lá, na cruz, está consumado, não estava consumado? Consumado. Na cruz Consumado ou em 1844? Vamos Estava. lá. Está consumado na cruz do Calvário. O que foi consumado na cruz do Calvário? O sacrifício pelos pecados da humanidade. Da humanidade. Correto Ok, ou não? Ok, certíssimo. O ponto que nós E ele foi divergimos... completar o quê? Calma lá. O ponto que nós divergimos é o posterior. Nós cremos que Deus é justo e santo, ok? Então o sacrifício de Cristo foi pleno, foi perfeito, não é necessário outro sacrifício. Mas nós cremos na justiça de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Digamos hipoteticamente que Billy Graham, esse fenomenal pregador que já faleceu, digamos que nós, em nome de Jesus, estejamos no céu e lá nós vamos procurar Billy Graham. Chega lá, Billy Graham não está presente. Hipoteticamente falando, obviamente. Como é que você vai saber se ali foi praticada a justiça de Deus na hora de levar ou deixar Billy Graham? Como é que você vai saber? Sabe como é que você vai saber? Simples. Porque Deus é justo. Deus é justo. Então, quando nós vamos para a doutrina do santuário, nós temos dezenas de textos que vão falar sobre o santuário celestial, em comparação com o santuário terrestre, e principalmente sobre o juízo de Deus. Eu estou aqui com um monte de texto. Apocalipse fala isso, Hebreus fala isso, Não, calma aí, vamos Daniel lá. fala isso. Dezenas e dezenas de textos sobre santuário celeste Não versus tem. santuário terrestre não tem Não, dezenas. dezenas não de tem textos. dezenas, Não, não. desculpa. Dezenas, milhares, quiçá, sobre justiça de Deus, aí sim. Não, eu quis dizer assim, dezenas de textos falando sobre todos esses temas que eu vou citar. Falando sobre o santuário, mais sobre o julgamento de Deus, justiça de Deus, juízo. Atrelado ao santuário? Não, como um todo. Mostrando que quando eu falo de juízo, É que assim, ó. eu linko ao santuário. Então, é que assim, Ronan, você linka pela sua cosmovisão, entendeu? Isso é uma posição teológica, não há texto. Não é um texto bíblico. Vamos lá. Você não consegue mostrar 2 ou 3 textos onde você tem um julgamento junto com o santuário no pós-morte. Eu entendi. Qual que é o texto? Não, mas o que eu quero dizer não é isso. Eu quero dizer o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta. Por que que o Novo Testamento, no livro de Hebreus, linkado a Daniel, ao Apocalipse, Pastor Joaquim, por que ele fala tanto de juízo e de santuário? Na sua concepção. Eu não vejo gente falando tanto de santuário. Vamos aos textos. Juízo tem. Agora, só pra gente ser mais prático. Não, preciso do texto. Só pra ser mais prático, tá bom? Você crê que está salvo? Depende. Nesse momento aqui? Depende. Nesse momento? Agora, hoje? Nesse Sim. momento? Agora. Sim, eu estou. E pra que juízo investigativo? E se eu cair amanhã? Não, eu tô falando hoje. Não. Hoje, pra mim, hoje... E Jesus está fazendo o que agora lá no céu? Vamos Segundo lá. a igreja. Vamos lá. Existe um juízo. Nós cremos que pela justiça de Deus, todas as pessoas que estejam aqui na Terra têm que passar por um juízo. Para que a Bíblia fala Bíblia tanto? diz o Só um detalhe. contrário. Para que a Bíblia fala tanto, principalmente Apocalipse 5? Quem é digno de abrir o livro? Por que João chorou? Porque somente Jesus é digno de abrir. Porque ele é o nosso juiz. Então por que Apocalipse está falando de Mas o juízo? cristianismo Não, defende não, um não. juízo, Tá tanto para o errado. salvo quanto para o ímpio. O Em que juízo do momento? salvo é o tribunal de Cristo depois Isso. da morte. Isso. E o juízo final é o tribunal para o ímpio. Isso. A Bíblia tem esse juízo mesmo. Detalhe. Então, para vocês, a pessoa morreu agora. Tá- O Se ela juízo- creu, O tá juízo salva. acontece agora. Não, ok? não tem claro. condenação. Mas não nós existe o condenação. pastor César falou que O eles também juiz é creem. para No galardão. juízo Galardão. do grande do trono branco é para o ímpio, é Apocalipse 20. Em que momento ele acontece? Depois do milênio, depois da volta de Ok, Cristo. depois mas de tudo. como é que vai decidir se eu tô salvo ou não? Já está salvo. Não, calma. Não vai Não, decidir. quem Já está está no juízo decidido. final já está perdido. Já está decidido quem E é salvo está e quem no é juízo, perdido. Quem está no tribunal do Bema já está salvo. Ok, então deixa Eu eu chegar ao estou ponto. salvo, por exemplo. Então, deixa por eu quê? Porque eu chegar sou ao bom? ponto. Porque eu cumpro a lei? Não, Você eu sou... aceitou Jesus. Porque eu aceitei Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Tu e Na a tua tua casa. casa. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele passa da morte para a vida. Não entra em condenação. Então, veja, não vai existir um julgamento para salvação. Infelizmente, a igreja adventista do sétimo dia prega isso porque você tem que guardar o sábado. Você não Calma pode lá. isso, não pode Poxa, aquilo, segura o não sábado. pode aquilo outro. Então, não, é o que a igreja defende. Mas eu posso falar? Então Posso você tem pontuar? que ser Vou- fiel aos mandamentos para ser salvo. Ronan, tá contigo. Tá, pastor, olha só.
Vamos por partes. Me faz uma resposta bem rapidinha. O senhor está salvo em Cristo Jesus porque o aceitou, certo? Uhum. Ok, se amanhã o senhor desistir, cair em adultério, passar a roubar, fazer coisas erradas, o que acontece com o senhor? A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Então não tem um pecado que ele não perdoa. Concordo. Agora, por outro lado, eu estou aqui salvo. Eu creio na queria minha saber salvação. amanhã. A pergunta Então, dele é se amanhã você se desviar e eu virar não as costas conheço para amanhã. Jesus. Se eu apostatar, hipoteticamente. apostatar, vamos lá. Se eu Isso, apostatar apostatou. da fé, neguei Cristo, vou pro inferno. Com toda certeza. Então você pode perder a salvação. Não é perder a salvação. Deixar de ganhar. Não, o apóstata é alguém que abandona a fé Mas consciente. é perder, sim. É perder. Tá. Porque ele era salvo e deixou de ser. Deixa eu tentar conduzir. Então, olha só. E digamos hipoteticamente que você volte. Apostatou. Não, você volte. apostatou, voltou, ioiô, ping-pong. Acontece Mas muito o por aí. apóstata não pode voltar. Você acha que ele não volta? Não, aí Não, não na é Bíblia não apóstata, aí é alguém que peca. Todo mundo peca aqui. Você Não, peca. peraí, mas calma lá. Você acha É o seguinte, diferente. se hoje eu estou em Cristo, se amanhã eu deixá-lo, É o filho eu pródigo. não consigo voltar mais não? É o filho pródigo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, porque assim, você só é salvo porque o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça, do juízo. Sim. Quando você comete uma blasfêmia e se torna uma apóstata, esse pecado não tem perdão. Pois é, nós divergimos muito nessa parte. Porque é o seguinte, como nós cremos que o sacrifício... Então, nesse contexto, o sacrifício de Cristo para nós é mais abrangente do que para vocês. Porque olha só... Porque você não acredita que pode ter apóstata? Não, pode ter aposta, mas nós cremos que... Pode perguntar para qualquer adventista. Você pode cair 10.000 vezes. A graça de Cristo vai estar Mas estendida isso por também você. nós Não cremos. negamos Cair isso, é não uma negamos. coisa, apostatar é Apostatar, outra. não, Peraí. apostatar pra Então nós... você acredita que um adventista pode blasfemar contra o Espírito Santo e ele pode voltar a ser salvo? É porque a Porque blasfêmia... Jesus disse assim, ó, você pode, se Tudo você menos a blasfemar contra o blasfemar do Pai e contra o Filho, você tem perdão. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nessa vida, nem na vindoura. Quer dizer que você não acredita assim? Acreditamos, só que nós entendemos diferente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é que nós cremos? Nós cremos que a blasfêmia do Espírito Santo é como você resiste aos rogos dele e você não mais o aceita, não mais Esse o é um ouve. apóstata. Vou dar um exemplo. Agora E vou tem dar o meu perdão pra exemplo. ele? Então eu fui um apóstata. Não. Não. Pastor Joaquim. Calma aí. Você pode ter, Não é porque eu voltei que que o eu não conceito fui. de apostasia é diferente. Certo? Então tá, eu fiquei alguns anos, mais de 10 anos fora da igreja, fazendo Dizendo tudo que de errado. Cristo era a pior pessoa do mundo, Não, você não é, dizia isso? não precisa de dizer. As Não, atitudes não, dizem. não, você não Calma, Joaquim. dizia É que isso. nesse caso seu, a gente entende que é como o pródigo. O Isso. pródigo, ele não deixou de ser filho. Ah, então tá, já sei. Você quer dizer que o apóstolo é aquele que fala mal de Cristo. Que nega a fé. Então pausa. Que nega a Mas fé. você sair fazendo tudo errado não é negar não, a fé? eu não neguei a fé. Então tá, vamos eu voltar. Eu só estou longe de Deus. É Então eu vou diferente. voltar, vamos esquecer o porque nós temos um entendimento É que assim, a apostasia, diferente de apostasia. Mas aí você não pode negar o que Cristo disse, né? Ok. Jesus disse que aquele que blasfema contra o Espírito Santo Não tem perdão. Não tem perdão. Você crê assim? Creio. Então você também crê que tem pecado que não tem perdão. Sim, mas vamos detalhe. Então vou voltar a pergunta para o pastor Joaquim, porque quando ele levou para o lado da apostasia, eu não sabia que o entendimento era esse, então a resposta não foi do jeito que eu gostaria. Vou perguntar novamente. O senhor segue a igreja, hoje o senhor está salvo em Cristo. Amanhã, o senhor deixa de ir à igreja, deixa de comete um comungar, pecado, começa a tá, pecar. O senhor não apostatou. O senhor deixa. O que acontece com a sua salvação? O senhor fez isso tudo amanhã, depois tem um mês que o senhor está fazendo. O Espírito O senhor Santo- continua salvo? O Espírito Santo continua falando para eu voltar. Fala, mas o senhor está E se salvo? eu digo não quero voltar, eu não quero saber do Evangelho, não quero saber de Cristo, eu estou apostatando. Não, mas vamos desconsiderar isso. O senhor não vai falar nada disso. O senhor simplesmente... Você voltou a beber. Você voltou a beber, tá, peraí, calma. Você tá Deixa eu concluir a desviado. pergunta. Qualquer um Não, calma comete lá. pecado. Calma. Rona. Mas, pastor, eu queria só a resposta. Olha só. Então, o senhor passou a fazer tudo errado. Ficou 6 meses fazendo. Mas com 3 meses, o senhor continuou ouvindo o Espírito, etc e tal. Com 3 meses, o senhor ficou 6 meses. Com 3 meses, no meio dessa situação, o senhor sentiu que o Espírito Santo está te chamando e o senhor não voltou. O senhor continua lá, mas Uma não pessoa apostatou, que morrer- não negou a Tá, Cristo, não tá, apostatou. entendi. Uma Como que pessoa que funciona morrer a em salvação? pecado, uma pessoa Não, o que senhor não morrer- morreu, não. Como funciona a salvação? O senhor está nesse período aí. Você deixou de ser salvo nesse período lá em O cima? senhor está salvo Seria ou não isso? está salvo? Aleluia, muito obrigado. O senhor está salvo ou não está salvo nesse período? Aí é Deus quem vai julgar. Mas, Ah,
chegamos ao juízo investigativo. Aleluia! Não É isso que eu nada a queria. ver, nada a Aleluia. ver. Bem-vindo, Nada a muito ver. obrigado. Só acabou de aceitar a doutrina do juízo investigativo. Porque nós Não não é sabemos. isso. Calma, Não é calma, isso. deixa eu concluir. Calma, deixa eu Porque concluir. nós não sabemos, porque não nos cabe julgar. Porque nosso pensamento e entendimento é falho, e nós entendemos que esse juízo só cabe a Deus, nós entendemos que esse juízo precisa acontecer. Agora, Muito bom, finalizando. Ronaldo. Muito bom. Finalizando, o que eu gostaria de perguntar ao senhor, por que eu sou uma seita se eu creio Vou falar. que eu preciso que o juízo Inclusive sobre investigativo essa questão do juízo, Sim, tá? que o juízo investigativo está em andamento e isso quer dizer, para nosso entendimento, que eu tenho que ter uma vida íntegra, santificada todos os dias. E vou falar mais aqui agora. Existe um texto da Ellen White, vou citar a Ellen White, que ela diz assim, que ela viu em visão que nenhum em 20 da igreja adventista seriam salvos. E achar-se-iam tão em pecado quanto os piores do mundo. Ok. Então, ou seja, por quê? Porque isso que eu estou dizendo aqui, que é andar com Cristo, é o maior desafio da jornada cristã. Joaquim. Muito bem. Agora, você não teve a certeza da vida eterna. Eu tenho. Porque Jesus está fazendo o exame dos seus pecados foram apagados? Responde. Eu tenho. Foram apagados? Eles estão- Todos os pecados que você cometeu até hoje foram apagados? Hoje, lá no céu, no livro da vida, do meu nome está escrito assim: salvo. Isso. Os seus Salvo, pecados então foram salvo. apagados. E se esse registro do céu vai ser apagado um pouquinho pra frente, não faz a menor Não diferença. foram, então. Calma aí, calma Não aí. foram. faz a menor Deixa eu tentar diferença. ajudar vocês. Não É o seguinte, foram calma aí, apagados. deixa eu tentar ajudar. É o seguinte. Na minha opinião, o que está acontecendo aqui é uma falha de perspectiva. Da perspectiva de Deus, Deus está no tempo fora dele. Em todos os tempos. Não, Deus, o trono de Deus, Fora. ele está dentro do tempo ou fora do tempo? Tempo ou templo? Tempo. Tempo. Fora, dentro. Deus está fora do tempo. É. Porque o tempo, Onisciente, Ronan, presente. o tempo é uma criatura de Deus. Deus criou o tempo. Sim. Tá? Então Deus está fora do tempo. O livro da vida é um livro pronto. A Bíblia diz que o livro da vida está escrito desde a fundação do mundo. O livro ou os registros? O livro da vida. E os registros? O livro contém os registros. Aí seria predestinação. Não é Então- porque Deus não está no tempo. Entende? Então essa é a questão. Essa é a confusão que os calvinistas, por exemplo, fazem. Mas um fato é, o livro da vida não fica apagando e colocando nomes. Não é possível apagar um nome, depois colocar, apagar, depois colocar, apagar, Pastor depois colocar. César, muito não tem obrigado. borracha lá no livro Bem-vindo da ao vida juízo pra- investigativo. Porque Não, justamente não. nós não sabemos isso. Então, mas Não. você acha que... Os seus pecados foram apagados ou não, Renan? Na verdade, Não. se você alcançar essa compreensão, aí você tem que dar tchau ao juiz investigativo. É. Porque não fica Já foram apagando e apagados. escrevendo. Aí que tá, nós não cremos que o nome entra e sai. Nós cremos que Seu esse nome juízo está escrito no livro da vida? está baseado no quê? Não, Baseado não. no conceito bíblico de perdão dos pecados. Renan, Aquele- Ele seu pode ser nome apagado? está escrito Ele no pode livro ser da vida? apagado? Pode ser apagado? E ele pode ser Exemplo, reescrito. Pode ser reescrito. Só que nós Então- não então acreditamos você tem no que decidir, ioiô. porque Nós não mas acreditamos isso- no ioiô. Eu não É o que quero você ser tá- pejorativo com Sim. essas palavrinhas, mas se você acredita que ele está escrito, pode ser apagado, pode ser reescrito, pode ser apagado, pode ser reescrito, desfala o que você acabou de falar. Não, justamente porque nós não cremos no ioiô, escreve e tira, escreve e tira. Mas você acabou de dizer que crê. Creio. Há um minuto atrás você acabou de dizer que Sim. crê. Eu não vou usar o termo pejorativo, mas Sim. você acabou de dizer, eu creio que tá, mas pode ser apagado, e pode ser reescrito, e pode ser apagado, e pode ser reescrito. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quero dizer o seguinte. Hoje, falando de mim, eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Creio. Creio. Tem certeza? Creio, tenho certeza. Baseado Então- em quê? então, Baseado pra em quê? quê? Calma lá. Baseado em quê? Baseado numa vida condizente de humildade e súplica pelo perdão dos pecados que a Bíblia diz que eu tenho que ter. Não é pela guarda E eu- dos mandamentos. Não, claro que não. E agora, Ótimo. e eu posso perder isso se eu entrar em pecado. Não estou nem falando isso, vou esquecer a apostasia. Então, ou seja, o que eu quero dizer pode com perder relação... a vida eterna o que eu se quero entrar em dizer, pecado. O que eu quero, só um Você minutinho, pode perder a só vida pra eterna. Só para não fugir do pastor César. O que eu creio com relação ao nome entrar e o nome sair? Qual é o critério? Eu não sei, nenhum adventista sabe. Então, por isso nós cremos que existe a possibilidade? Sim, claro.
Em que critério? Não sei. Agora, por isso que nós cremos que tem que existir um juiz investigativo. Porque eu não sei, o pastor Joaquim não sabe, o pastor César, nós não sabemos. Nós não sabemos se o Billy Graham vai estar lá no céu. Só me diz, nós não sabemos se ele vai estar lá no céu. Quem crê Como nele, nós não... quem crê nele passa da morte para a vida. Não entra em condenação. Nenhuma condenação pode pecar à há. vontade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito bom. Então, Chegou a Cristo. E depois? Então, escuta o que eu vou te dizer. Porque a igreja adventista, infelizmente, ensina uma heresia, que é essa doutrina do santuário, do juízo investigativo, pior ainda. Por quê? Porque Satanás vai levar os seus pecados. Por isso que ele está fazendo o exame nos livros lá. Está examinando quais são os teus pecados. A igreja adventista ensina que Cristo não apagou seus pecados, transferiu para o livro de registro. Você pediu perdão e que Cristo fez com seus pecados, lançou lá no livro de registro. Depois, terminando então tudo, Jesus vai chamar o diabo como sendo bode expiatório, bode emissário, vai lançar sobre eles todos os pecados que o diabo fez você cometer. Então esses pecados, Cristo perdoou, mas ele não apagou, lançou no livro de registro. No final vai chamar então o bode Azazel, né? E aí vai lançar os teus pecados sobre o bode, e aí você está livre. O bode Azazel vai significar Satanás, correto? Não, tá errado. Outra heresia. No nosso conceito. Outra heresia. Não, no nosso conceito. Ah, sim. Azazel. Isso. Você não acha justo todos os pecados da terra, daqueles serem colocados, vai colocar nas costas de quem? Eu sou responsável pelo meu pecado. Não, você é. Mas você é responsável pelo seu pecado. Mas se você... O diabo não vai pagar pelos seus pecados. Quem pagou foi Cristo. Não está errado. Pausa. Isso é uma heresia. Deixa eu te provar. Vamos lá. Nós não estamos falando dos pecados dos ímpios. Pause. Nós estamos falando dos pecados dos salvos. Peraí, mas na sua cabeça, quem paga o pecado dos salvos é o diabo? Que não. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós, certo? Pelos seus pecados, e inclusive. Eu fui salvo. Pelos seus pecados? Pecados confessados. Pecados confessados. O sacrifício de Cristo, ele é para todos. Mas e se a pessoa não confessar o seu pecado? Se ela abrir mão da graça, o que acontece com ela? Salvação ou perdição? Se a pessoa não confessar o pecado dela? Não confessou, ela não confessou. Mas ela continua vivendo na prática do pecado ou ela abandonou o pecado? Na prática. Se ela continua vivendo na prática do pecado... Não tem salvação. Não tem salvação. Óbvio. Nós cremos que esses Você pecados... está na prática do pecado? Não. Só um detalhe. Nós cremos que esses pecados das pessoas que não vão ser salvas, tal qual acontecia no tabernáculo terrestre, vão ser imputados, joga nas costas. Não, eles vão pagar, mas vão ser julgados também nas costas de Satanás. Porque quem é o que faz as pessoas pecarem? Então, mas é que a própria pessoa. Agora eu te faço uma pergunta. A própria pessoa. Não. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Então vou te fazer uma pergunta. A alma que pecar, esta morrerá. Pastor Joaquim. Então quem pega sou eu, não é o diabo. Se não existisse diabo... O diabo é o tentador. Exatamente. Agora você é filho do diabo? Calma lá. Se não existisse diabo... Eu não sou filho do diabo. Eu não faço a vontade dele. Faz a pergunta. Se não existisse diabo, nem anjo do mal aqui na terra, haveria pecado? Haveria. Por quê? Porque Adão pecou. Se você Adão pecou. Você crê que você tem liberdade? Claro. O que é liberdade? Mas eu fazer acredito o que é certo e o que é errado. Mas eu acredito que sem a tentação não haveria pecados. Por quê? Nós cremos assim. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O fato de nós crermos que o bode Azazel, representado por Satanás, vai receber os pecados daqueles que se perderam, dividindo a culpa com ele. Então não só dos salvos... Calma lá, não, salvo não, salvo é Cristo. Dividindo com ele. O que faz isso me tornar uma seita? Pelo contrário, eu acho que, poxa, você está atribuindo a quem tem a culpa, né? Botou nas costas, colocou nas costas de Satanás. Mas qual que é o problema teológico disso? Qual? O bode Azazel, lá no final, no milênio, ele vai receber a culpa dos pecados dos salvos ou dos perdidos? Dos salvos ou dos perdidos? Ele vai carregar o pecado de quem? Dos perdidos. Dos perdidos. Nesse caso, os perdidos então teriam que ser salvos. Porque os pecados deles estão resolvidos. E se os pecados deles estão resolvidos, por quê? Pelo Satanás. Essa é a sua teologia. Não. Na sua teologia, divisão. Então, na sua teologia, o diabo leva o pecado das pessoas sobre si. Só que a culpa do pecado das pessoas sobre si. Mas não essa somente. função, ela é de Cristo.
Mas e quem não, É quem só não aceitou? Jesus, é só Jesus condenado, Cristo. já tá condenado. É só Jesus Cristo que O morre diabo não vai pagar tudo. substitutivamente. O Creio, diabo não eu tem creio. essa possibilidade. Não, eu creio. Porque se o diabo levar o meu pecado, seja ou Deus ou o diabo, então o pecado já não é mais meu, eu tô salvo. Então quer dizer Mas que ele não Deus está pode condenando pessoas sem pecado. Não, então, calma lá, mas é ele não uma pode ter uma heresia. participação a mais? Isso é uma heresia tamanho grande, extra G. De acreditar que o diabo leva o pecado das pessoas. Isso é um problema Um grave. detalhe, Sim. não é que ele leva sozinho, gente. Ele é corresponsável. Quem faz pecar é o diabo. Então, Não, Ele- tá errado. Não, mas Ele é aí o que- tentador. Mas se eu não tem, pra mim, se não houver tentação, não tem pecado. Pastor Joaquim, sabe como eu penso? E eu tenho o entendimento da maioria dos adventistas. Olha só. Se eu sair ali na rua agora e fizer algo ruim, é porque eu fui tentado. E se eu fizer alguma coisa boa, é porque eu estou fazendo por Deus, pelo Espírito. Agora, se eu ando com Deus, eu faço coisas boas. Agora, que É o a meu Bíblia- entendimento, Tá, isso não é uma heresia. esse é o entendimento. É o meu entendimento. Ok, esse é o teu entendimento. Mas o que a Bíblia diz é diferente. Eu respeito o que você entende. Mas o que a Bíblia diz tem nada a ver com o que você entende. Porque a Bíblia diz que nós nascemos pecadores. Você não precisa do diabo, inclusive, para pecar. Você peca pelo seu próprio desejo. É só ler Tiago capítulo 1. Cada um é atraído e godado pelo seu próprio desejo. Então, eu entendo a ideia de culpar o diabo, porque ele é o primeiro. Não é só dele, hein? Ele É o nossa grande, também. Ele é o grande tentador, mas ser tentado não é pecado. Não é. Para você pecar, você precisa de agência. E você tem livre agência. Verdade. Entende?